Fala, meus lindos, boa noite, como vocês estão? É um prazer estar falando com vocês aqui. Seja muito bem-vindo a esse canal que a gente vai falar nesses próximos episódios sobre a vida de Jesus, o Evangelho. Grande dúvida que muitas pessoas têm sobre o que é o Evangelho. O Evangelho simplesmente é a mensagem de Jesus, a vida de Jesus. E a gente vai começar por um ponto aqui, cara, muito polêmico, que eu tinha essa dúvida e eu não sabia, mas eu consegui me esclarecer um pouquinho sobre isso no sábado passado e eu queria compartilhar um pouco disso com vocês. Cara, eu tinha essa dúvida e nem sabia, eu acredito que talvez você tenha também, mas Jesus tem um corpo? Jesus, como que Jesus está? Onde ele está agora? O que ele está fazendo? Sabe, como que é o corpo de Jesus? Será que ele tem mão? Será que ele tem braço? E a gente vai procurar essas respostas no único lugar onde eu e você deveríamos procurar todas as respostas das nossas dúvidas e perguntas relacionadas a Cristo, a Bíblia. Então nós vamos procurar na Bíblia essa resposta sobre, Jesus tem um corpo? Como que é? Qual que é a resposta? Vamos procurar aí. Vamos achar essa resposta juntos. Então acho que antes da gente começar esse assunto, a gente devia primeiro entender o quê? Cara, você imagina quando Jesus nasceu, né? Pra gente chegar nessa resposta final, acho que a gente tem que voltar um pouquinho pro começo. Jesus, ele é Deus, certo? Em João, no primeiro capítulo, João respondendo sobre quem é Jesus, ele usa as mesmas palavras que está escrito em Gênesis, que Moisés usou em Gênesis. No princípio, em Gênesis, e no princípio em João capítulo 1. No princípio, ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus, e nada do que se fez sem ele existiria, e todas as coisas foi feita por ele, para ele, certo? Então, cara, a Bíblia é clara dizendo que Jesus é Deus, ele é o Criador. E você imagina ele sendo o Criador do Sol, passando frio numa manjedoura, dependendo de uma mulher, esquentar ele. Cara, você imagina o Deus que alimenta as nações precisando de uma mulher para amamentá-lo. Cara, você tem noção disso? Você imagina quando Jesus nasceu, como que os anjos ficaram, cara? Tipo, what? Como assim, cara? Jesus, Deus, encarnou. Cara, ele pegou uma forma física. Ele era um bebê. Jesus poderia ter nascido no melhor palácio, com o melhor berço, com as melhores cuidadoras, mas Jesus escolheu nascer de uma virgem de 16 anos numa cidade simples. Cara, então, em nós que somos seguidores de Cristo, não pode haver uma gota de arrogância, porque o nosso Deus, ele é um Deus humilde. Cara, ele era Deus, ele poderia escolher nascer no palácio. Ele poderia chutar Pilatos de lá e nascer lá no palácio de Pilatos, mas não. Ele é um Deus humilde. Então, primeira coisa é compreender a natureza humana de Cristo, sabe? Ele nasceu em carne e osso, em pele, ele foi um bebê, cara. A palavra fala que ele crescia em estatura e em conhecimento ou em sabedoria. Cristo, ele precisou aprender a falar, a escrever, quando ele era criança, a desenhar. Então vamos, primeira coisa, compreender que ele se fez homem, certo? Mais para frente, provavelmente esse versículo todo mundo conhece, João 11:35, está escrito lá que Jesus chorou quando ele viu Lázaro, ou seja, ele sentia emoções também, sabe? Ele tinha um corpo igual ao nosso, mas ele tinha também emoções. Angústia, ele sentiu angústia, sabe? Enquanto ele estava orando lá no Getsemane, ele sentiu angústia, cara. O que é angústia? É quando em alguns momentos da sua vida você sente uma opressão e aqueles hormônios liberam no seu corpo. Jesus sentiu isso, cara. Então a primeira coisa é entender que quando ele vivia, ele foi um homem, como eu e você. Isso a gente é um pouco mais simples de entender, né? Porque tem toda a história ali explicando. Só que, cara, e hoje? A pergunta que eu te faço, e hoje? Como Jesus tá, cara? Como que é? Ele tem um corpo ainda?
Ele subiu aos céus. Está escrito que ele subiu aos céus e sentou à direita de Deus. Mas como que ele subiu aos céus? Será que foi um espírito, foi um fantasma? Vamos perguntar lá nas escrituras novamente. A gente vai focar essa parte sobre quem Jesus é hoje, como ele está, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os últimos capítulos. Você pega aí os últimos capítulos do evangelho, vai estar toda essa mensagem, tudo que eu falar para vocês vai estar lá, descrito em cada um dos últimos evangelhos, que fala sobre a ressurreição de Jesus. Então vamos entender, Jesus foi crucificado, José de Arimateia colocou ele num túmulo, doou um túmulo para ele. Na sexta-feira, passou o sábado, chegou o domingo. Maria foi lá, preparou uns perfumes para lavar o corpo de Jesus e quando ela chegou, cara, simplesmente a pedra do túmulo tinha sido rolada. Uma das perguntas que Maria fez quando ela estava indo para o túmulo é, cara, como que a gente vai tirar aquela pedra de lá? Porque é uma pedra muito grande e pesada. Quando elas chegaram, a pedra já não estava lá. Isso já, cara, gera um certo impacto. Por mais que durante a vida de Jesus, ele estava dizendo que ele precisaria ao terceiro dia ressuscitar para cumprir o que está escrito sobre ele. Hoje, a gente às vezes pode olhar para os discípulos e pensar, pô, cara, eu sinto inveja dos discípulos porque eu queria estar lá. Eu queria ter vivido com Cristo, ter tocado nele, ter caminhado com ele. Cara, você imagina hoje você sabendo a história do barco, que Jesus ele ia acalmar o mar no meio da tempestade, se você estivesse lá, sabendo a história, pô, você já sabe o final. Você ia estar no barco, todo mundo lá morrendo de medo e você ia estar como? Tranquilaço, pô, relaxado, por quê? Você sabia que Jesus ia acalmar o mar, entendeu? Então para pensar comigo, hoje a gente tem mais vantagem do que os discípulos tinham naquela época. Por quê? Porque os discípulos não conheciam a história inteira como você e eu conhece, cara. Os discípulos estavam com um homem, imagina hoje, a gente está hoje, sem conhecer a história. E aí chega um homem dizendo que é o Messias. Começa a fazer obras, sinais, milagres. Primeira coisa, muitos de nós iam rejeitar ele, né? Então a gente tem essa vontade de conhecer, cara, o Evangelho. A gente sabe que ele é o Cristo. Agora eles não. Maria foi lá levando os perfumes para lavar Jesus. Ela já tinha escutado várias vezes ele dizendo que convém que o Filho do Homem morra e ressuscite ao terceiro dia. Ele já tinha falado isso várias vezes, em parábolas também. Derrube esse templo que eu reconstruirei em 3 dias. Ele estava dizendo sobre o corpo dele. E aí o que aconteceu? Ela chegou lá. Cara, e quando ela chegou, a pedra não estava. Jesus não estava. Se a gente for pegar nos 4 evangelhos, cada um conta de uma forma essa história de Maria. Uns contam que ela chegou, foi contar para Pedro, depois ela voltou de novo, mas vamos focar no foco principal dessa mensagem que é sobre o corpo de Jesus. Primeira coisa, quando ela entrou lá, um anjo disse para ela assim: por que você vem procurar entre os mortos aquele que vive? Primeira coisa, então aquele corpo que estava morto estava ressuscitado. Concordamos com isso, certo? Ressuscitado, no mesmo corpo. Porque não tem como ele ressuscitar em outro corpo, não faz sentido isso, certo? Então ele estava ressuscitado no próprio corpo que foi morto, que foi crucificado. E aí Maria saiu dali, e quando ela saiu, um homem apareceu para ela. Em João, descreve um pouquinho mais dos detalhes. E ela achou que aquele homem era o jardineiro. Aquele homem falou, mulher, e ela falou, praticamente imagina, ela olhou para aquele homem e falou assim, se você pegou o corpo do meu mestre, me diga onde está que eu vou buscar agora. Ela meio que brigou ali com o suposto jardineiro que era Jesus. E Jesus falou para ela, Maria, e aí quando ele chamou ela pelo nome, ela chamou ele de rabino, de mestre, reconheceu quem ele era. E aí está escrito nos 2 evangelhos que ela abraçou os pés de Jesus. Os pés de Jesus. Aqui nós estamos vendo já Cristo ressuscitado. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, ele tem corpo, porque ela abraçou os pés de Jesus, certo? Ela abraçou os pés de Jesus. E Jesus falou para ela, eles irem para a Galileia, que Jesus ia aparecer para eles ali. E o que aconteceu? Eles estavam reunidos
com medo, está escrito claramente que eles estavam com medo, porque, cara, Jesus morreu, né? O nosso líder morreu, os caras estavam espalhando um boato que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, pagaram os soldados, né? Os soldados foram lá falar para os fariseus que eles viram um anjo. Cara, isso é muito louco, velho, se pensar. Os soldados foram falar para os fariseus que eles viram a pedra sendo rolada, um anjo entrando ali dentro. E quando eles foram olhar, o corpo de Jesus não estava mais. E você sabe o que eles viram? Que na ressurreição de Cristo, algo um pouco curioso. Está escrito, né, que o véu do templo se rasgou, a terra tremeu, tudo isso. Só que está escrito que mortos ressuscitaram. Por quê? Os fariseus já sabiam que tinha aí, entre aspas, um boato que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. Então eles pediram para ficar uns guardas ali, à porta da sepultura, para guardar. Pô. Por exemplo, eles estavam dizendo que tinha esse boato de Jesus ressuscitar, então os soldados tinham que ficar ali para os discípulos não roubarem o corpo de Jesus e dizerem que ele ressuscitou. E está escrito que até hoje pessoas acreditam nisso. Cara, você tem noção que até hoje pessoas acreditam que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e que ele não ressuscitou? Jesus apareceu para os discípulos na segunda vez, porque Tomé disse para os discípulos que só acreditaria que ele estava vivo se ele tocasse nas mãos e no furo de Jesus. E Jesus apareceu pela segunda vez para Tomé e ele foi lá mostrar para Tomé o furo na mão e o furo no lado. Está escrito que Jesus comeu com eles, cara. Jesus tem boca, Jesus tem corpo, tem mão. Então vamos pensar nisso. Em João vai mais além ainda, porque Pedro tinha ido pescar de novo e Jesus fez o milagre da multiplicação de novo. E está escrito que Jesus estava sentado, esperando eles voltarem da pesca, assando alguns peixes. Então Jesus, cara, ele tem mão, ele tem braço. Também está escrito que Jesus, depois que ele apareceu para os discípulos, ele os levou até a saída da cidade de Betânia. Ou seja, Jesus foi andando, cara, e os discípulos o viram claramente subindo aos céus com aquele corpo. Então eu tenho algo para te dizer. Jesus subiu ao céu e sentou ao lado de Deus, com carne e ossos. Sim, Jesus tem um corpo. Em Lucas, que é um médico, está escrito que quando ele apareceu para os discípulos e eles acharam que ele era um fantasma, Jesus falou: cara, toquem em mim, toquem nas minhas feridas, toquem no meu corpo. Eu não sou um fantasma, vocês já viram um fantasma com carne e ossos. Então Jesus tem carne e ossos. Cara, você tem noção disso? Eu não tinha, sendo sincero, eu tinha essa certa dúvida, cara, mas isso me abriu a visão, cara, porque isso mostra o quanto ele é um Deus humilde, cara. O quanto ele abriu mão da sua antiga natureza para subir aos céus com um corpo de carne e ossos. Então, quando ele voltar, isso abre a nossa visão também sobre como vai ser o nosso corpo. Com certeza, o corpo de Cristo ele não é como o nosso. Porque quando ele apareceu ali para os discípulos assustaram, né? Então, o corpo dele não é igual ao nosso, a gente não consegue exatamente saber como é de fato o corpo de Jesus. Mas nós sabemos que ele tem um corpo com carne e ossos, e que ele tem mão, que ele tem boca, que ele tem pernas, porque ele andou até a saída da cidade. Com certeza, é um corpo glorificado, porque, como eu estou dizendo, ele apareceu para os discípulos e eles acharam que era um fantasma. Então é um corpo glorificado. Mas ele tem um corpo, cara. Porque está escrito também que quando ele apareceu ao caminho de Emaús para aqueles dois homens, ele partiu o pão. E aqueles homens notaram que era Jesus. Cara, então para pensar o seguinte: a gente foi levado a acreditar que a carne é suja durante toda a nossa vida. Isso vem de uma tradição grega, de que tudo que é bom é espiritual e tudo que é carne é ruim. O nosso Cristo, nosso Deus, é um Deus totalmente homem e totalmente Deus. E isso, cara, me deixa muito espantado, sabe? Finalizo aqui vou deixar uma indicação de um louvor para vocês muito poderoso para fortificar essa mensagem.
dentro do coração de vocês. Ele é totalmente homem, totalmente Deus. Deixa o like aqui, compartilha esse vídeo com mais alguém se te ajudou a entender sobre o corpo de Cristo. Se inscreve aqui no canal se você quer ver mais vídeos falando sobre o Evangelho. Deixa aqui nos comentários dicas dos próximos vídeos para a gente conversar e aprender juntos, pois esse é o intuito final. Que nós cresçamos em Cristo, cresçamos na verdade, em graça. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Totalmente homem, totalmente Deus, totalmente homem, totalmente Deus. O Verbo se fez carne e ele é totalmente homem, totalmente Deus, totalmente homem, totalmente Deus, completo.